O Deus do não matarás mandava matar? Oi, eu sou Kali, e se você viu meu último vídeo, você sabe que 1 Samuel 15:3 é um dos versículos mais polêmicos que a gente tem na Bíblia. Deus manda Saul destruir os amalequitas, homens, mulheres, crianças e até todos os animais, inclusive bebês. Mas o que essa história realmente significa? Então vem comigo para entender um pouco melhor. Primeiro vamos pensar quem que eram os amalequitas, para entender por que desse conflito. Os amalequitas eram um grupo de nômades que viviam ali no deserto e compartilhavam basicamente a mesma terra com Israel e tinham esses conflitos por territórios constantes. Mas não é só uma história que aborda uma questão de rivalidade tribal, é sobre uma propaganda política. E calma que você vai entender. A ordem que nós vemos ali de destruição total que Deus dá se chama Heren. E não é uma coisa exclusiva de Israel. Os Moabitas, por exemplo, vários outros povos que tinha ali na região do Antigo Oriente, tinham também essa prática de Heren. Mas a questão é, será que isso realmente aconteceu como esse texto, em particular, descreve? E porque a gente tem alguns questionamentos sobre como esse texto foi escrito e quando ele foi escrito, o 1 Samuel. Porque ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Primeiro que ele não foi escrito quando os eventos aconteceram, ele foi escrito muito tempo depois, séculos depois. E ele teve edições, ele teve a edição deuteronomista do texto. Então, esse texto não veio exatamente como a tradição oral falava. Então, era um passado de boca a boca, depois foi recebido pelas pessoas que foram escrever, e essas pessoas que escreveram com um ideal em mente, e depois ainda teve mais alteração. Mas calma que a gente chega lá. Os autores pegaram esse tema do Herem, que era essa aniquilação total, e recontaram a história para tentar ensinar uma lição sobre o castigo, para falar o que acontece com pessoas desobedientes. E especificamente eles estavam mirando uma pessoa, que era o rei. Eles queriam criticar o rei, que não estava mais seguindo os caminhos que eles consideravam como correto. Portanto, eles direcionaram esse texto para reis que não obedecem a Deus, fazendo uma crítica ali a Saul, possivelmente, tentando minar a imagem de Saul. Então, levanta mais uma questão que é: Saul realmente era um mau rei? E realmente era um rei que não estava trazendo boas coisas para a nação? Ou os escribas pintaram ele como um mau rei? A gente não sabe, porque a gente sabe que eles editaram o texto e a gente não consegue encontrar evidências de fato do que aconteceu. Então pode ser que Saul não fosse um rei tão ruim assim, mas foi pintado como um rei ruim. E agora, vamos mais uma camada de que acontece em cima desse texto. Que esse texto é reinterpretado pós-exílio. Quando Israel sai do exílio e a nação foi destruída, agora eles precisam reconstruir a nação, eles têm o questionamento de por que a nossa nação foi destruída? Por que o nosso reino caiu? E a resposta também vem desse texto. Que vem dizer que, nosso reino caiu porque os antigos reis desobedeceram Deus. Então se criou uma mitologia para justificar o porquê eles estavam escravos na Babilônia e agora estavam retomando. E eles estavam retomando a identidade judaica. Então era importante reforçar a identidade judaica. Então eles criaram esse passado mitológico de nós fomos derrotados porque desobedecemos a Deus. E agora a gente precisa intensamente refundar a religião para obedecer a Deus. Então, resumindo aqui. 1 Samuel 15:3 não é um relato jornalístico. É uma narrativa que foi construída com base em 3 coisas: tradições antigas, revisão de textos por autores antimonarquistas e ajuste pós-exílico para ensinar obediência. E aí, você acha que Saul realmente falhou ou foi cancelado pelos escribas? Comenta aqui. E se você gostou, me segue para mais análises bíblicas como essa.